Saúde na caixa. Vivemos em um século onde a expectativa de vida aumentou significativamente, se comparado a outros tempos. Atualmente é muito comum vermos senhores e senhoras de 80 ou 90 anos vivendo de forma muito saudável fisicamente, mesmo se tomem medicações para controlar patologias comuns para a idade, como para a pressão arterial ou o diabetes. Entretanto, passou a ser comum e muito mais preocupante outras patologias que atingem a população mundial e que não estão vinculadas à idade. Pelo contrário, atingem crianças, adolescentes e jovens que haverão de carregar por toda a vida as consequências de tais distúrbios. E a comunidade médica, os órgãos públicos, escolas, empresas e famílias preocupados com este fenômeno social e suas consequências que dilaceram a vida, a produtividade e o convívio social, buscam respostas e soluções, batizando com as mais diversas teorias aquilo que hoje conhecemos como doenças mentais. Não raro, todos nós já ouvimos falar ou conhecemos alguém próximo que seja acometido pela bipolaridade, depressão, borderline, hiperatividade, esquizofrenia, déficit de atenção, entre tantos outros. Os sintomas, em alguns casos, são parecidos, em outros, têm pontos incomuns. Os tratamentos também possuem características similares e os medicamentos são eficientes em grande parte dos casos. E os estereótipos ainda estão presentes nas relações interpessoais. Muitas evoluções foram construídas na área da psiquiatria, nas clínicas e suas proposições de tratamento e contenção. A Justiça Civil também já possui entendimentos para casos graves e seus encaminhamentos. Mas é fato que o sofrimento é unânime para o paciente e seus familiares. As dificuldades ainda são gigantes. São muitos os questionamentos para encontrar as causas que perpassam pela genética, pelas relações familiares disfuncionais, por traumas na infância, pela interferência do meio entrando em ação na formação das crianças e jovens deste século. A eficácia de técnicas terapêuticas restritas ao mundo médico é incontestável e são valiosas após um diagnóstico profissional e competente. Mas os desafios também são muitos. Como tornar a todos a possibilidade de um diagnóstico no momento certo e com profissionais efetivamente preparados para tal? Como engajar o paciente para aderir ao tratamento que se estende, na grande maioria das vezes, por toda a vida, e as interrupções neste tratamento se tornam ainda mais desfavoráveis? Como preparar a família para o convívio e as ações que serão necessárias por toda a vida do familiar com alguma doença mental? Como garantir atendimento assistencial de qualidade a uma criança, jovem ou adulto com alguma patologia, seja através de enfermeiros, técnicos de enfermagem, assistentes sociais, hospitais, clínicas e até mesmo INSS? Quais são e como podemos controlar os efeitos colaterais dos medicamentos tomados? Outro fenômeno que vivemos é a generalização que a felicidade, a performance e a estabilidade emocional estão vinculadas a fármacos. E são dezenas de relatos de pessoas sem nenhum diagnóstico que fazem uso de remédios que, teoricamente, facilitem algum cenário da vida. E se pararmos para pensar, como poderia ser mais fácil ficar horas e horas estudando para o vestibular sem apresentar nenhum sinal de cansaço ou de desânimo, apenas tomando uma cápsula de um remédio milagroso? Como seria mais rápido afastar a melancolia, a perturbação mental, a tristeza frequente, a oscilação do humor repentina através da medicalização? Como é motivador não ter fome, sem esforço algum, e perder peso dia após dia,
chegando ao corpo perfeito sem ao menos uma atividade física diária, apenas tomando algum medicamento milagroso. Este senso de facilidade e rapidez para resolver alguma questão é que tem tornado o uso de medicamentos controlados de forma abusiva, inadequada e sem a devida prescrição médica. A palavra ansiolítico tem se tornado senso comum, onde nas escolas e universidades ouvimos com frequência jovens se utilizarem da palavra ou como uma sugestão ou até mesmo como uma forma de diminuir o comportamento de colegas e amigos. Os ansiolíticos são remédios que atuam em determinadas áreas do cérebro, reduzindo a euforia e a atenção. Por isso, o significado de ansiolítico se resumiria como calmante. Afinal, este é o termo mais conhecido para nomear esse tipo de remédio. No entanto, os fármacos ansiolíticos são bem mais complexos. Sua ação no sistema nervoso central regula a comunicação entre os neurotransmissores. Isso minimiza ou acaba com algumas sensações ruins que o paciente sente. Por isso, são medicamentos bastante eficientes no tratamento de diversos distúrbios mentais. O efeito ansiolítico não trata o problema ou a doença em si. Esse tipo de remédio age diretamente no sintoma, como, por exemplo, um analgésico atua na dor. É como se sua ação controlasse o funcionamento exagerado das células superexcitadas. Assim, a pessoa consegue ficar mais relaxada e ganha mais qualidade de vida ao longo do tratamento. Isso promove ainda maior sensação de bem-estar. Mas apesar de serem ótimos remédios, os ansiolíticos também podem trazer efeitos negativos, como a fadiga, perda de memória, sonolência, perda de coordenação motora, redução de reflexos e etc. Quando pensamos em tratamento para a doença mental, os transtornos, invariavelmente, o que nos vem à mente são os medicamentos. Atualmente, a psicoterapia toma uma importância fundamental neste tratamento. Na psicoterapia, os psicólogos aplicam procedimentos cientificamente validados para ajudar as pessoas a desenvolverem hábitos mais saudáveis e efetivos, necessários para todo o indivíduo, e eu diria que vitais para aqueles acometidos por alguma doença mental. É importante destacar que a psicoterapia é um tratamento colaborativo, baseado na relação entre um indivíduo e um psicólogo. Se baseado no diálogo, mesmo que forneça um ambiente de apoio, permitindo que o paciente fale abertamente com alguém que é objetivo, neutro e sem julgamento, voltamos ao grande desafio que é o engajamento do indivíduo com a patologia que busca uma solução. Na psicoterapia não existe solução como fórmula mágica, porque psicólogo e paciente irão trabalhar juntos na direção de identificar e mudar os padrões de pensamento e comportamento, e principalmente reinventar novas habilidades para que seja possível lidar melhor com os desafios que surgirem no futuro. Não podemos considerar outras variantes para a saúde mental que estão literalmente fora de uma caixinha e que não fazem parte de um receituário médico. As relações estreitas com a família, através de apoio e compreensão, sem passar pela linha tênue da permissividade. Atividades físicas ou outras que sejam prazerosas e que ativem de forma natural os neurotransmissores, com a produção da dopamina, por exemplo. A procrastinação inerente ao déficit de atenção é determinada pela redução da dopamina no córtex frontal e reduz a capacidade de sustentar a atenção numa tarefa. É importante distinguir desinteresse generalizado, que remeteria à suspeita de redução da dopamina,
daqueles cenários específicos que a pessoa não consegue se focar porque pontualmente não gosta de determinado tema. Como, por exemplo, quem não gosta de matemática provavelmente terá dificuldades de se manter uma tarde estudando fórmulas estatísticas. Mas isoladamente, este desinteresse não se caracteriza por TDAH. A melancolia após o rompimento de uma relação afetiva que durou alguns anos, levando a pessoa a se manter num estado de tristeza por algum tempo, por si só não caracteriza a depressão. Muito diferente quando o indivíduo vive num estágio absoluto de inércia e tristeza, com motivação zero para execução de tarefas comuns e rotineiras para todos. Por isso, o diagnóstico feito por profissionais capacitados com testes e exames são importantes para definir o que está acontecendo com aquele indivíduo e qual o tratamento ideal será necessário. Existem ainda outras práticas alternativas que podem, da mesma forma, colaborar com a qualidade de vida de qualquer pessoa, tendo ou não algum distúrbio mental. Terapia alternativa é um nome popularmente referido a qualquer prática que não se enquadra no tratamento médico tradicional. Há dezenas de terapias alternativas que cada vez mais crescem em tamanho e popularidade no Brasil. Muitas delas são oriundas de países orientais que perpetuam práticas milenares. As terapias alternativas ou complementares, como são chamadas, compõem o campo da medicina alternativa. Esta é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde como um conjunto de práticas de atenção de saúde que são parte da tradição de algum país. Elas não são reconhecidas pela comunidade médica, mas podem ser um ótimo complemento para tratamentos convencionais. Além disso, há pesquisas que comprovam seus benefícios para a saúde e a felicidade dos pacientes. Apenas no Brasil já existem 20 práticas alternativas que são reconhecidas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Ou seja, essas terapias são agora de fácil acesso a uma parcela significativa da população. É muito importante refletir sobre estas e outras questões que o canal estará trazendo com bastante frequência, porque a base para um bom tratamento inicia com o seu diagnóstico. Identificar dificuldades que inspirem ações assertivas. A informação e o conhecimento são diamantes na vida das pessoas, que podem ter um senso de julgamento mais preciso sobre as suas condições e de algum familiar. Não existem respostas e soluções rápidas, e a saúde mental nem sempre vem numa caixinha de farmácia. Precisamos estar atentos nas atitudes ou mudanças de comportamento das pessoas que nos cercam e de nós próprios. Podemos ainda começar com ações preventivas, privilegiando a saúde e o equilíbrio mental.